Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos de volta para mais um episódio aqui no nosso canal no YouTube, Papo Reto com Márcio Pozobon. Sempre agradecendo aos nossos apoiadores, Trust Barbearia e Esmalteria, Luiana Cosméticos e Perfumaria, Palácio Pozobon Representações, Cláudia Pozobon, massoterapeuta e Irmãos Cancelli, 50 anos, sempre presente nos melhores momentos. Temos hoje a presença do Dr. Emerson Ricardo César, isso, né? César, que vai tirar para nós dúvidas sobre o maior pesadelo que o brasileiro tem hoje, que é sobre previdência social. Doutor, seja bem-vindo. Primeiramente, conta para nós a sua história e como chegou, doutor, até à advocacia, ao direito. Seja bem-vindo, Márcio. Muito obrigado pelo convite, pela oportunidade. Direito previdenciário é uma das áreas mais importantes do direito, ao meu ver, aquela que dá ao trabalhador um grau acima, né, de humanidade, principalmente em momentos mais difíceis, como em momentos de doença, como na velhice, dá segurança, dá condições de vida digna, né? E tem se tornado um dilema nos últimos anos, principalmente depois da reforma da Previdência com as alterações. Você me pediu como que eu cheguei até aqui, e é interessante porque as coisas nunca acontecem por acaso, né? Eu sou filho de agricultores, saí de casa aos 19 anos, saí da roça e vim para a cidade. Inicialmente trabalhar na Linger, com o saudoso Tadeu Margarida. Grande ser humano, a quem eu devo devoção, a quem eu devo gratidão eterna. Porque o que acontece? Vim para cá e fui trabalhar nos serviços gerais. Cortar grama, lavar calçada, lavar vidros. E eu recém tinha me formado como técnico em contabilidade no Senec de Erval Velho. E um belo dia o Tadeu Margarida me chama na sala dele. Digo, vou levar mijada, né? Seu Tadeu, aquele jeito todo bruto dele, mas escondia um coração gigante. E ele para mim, guri, você tem que seguir a tua profissão. Para me dar conta, né? Vou voltar para a roça, qual que é a minha profissão naquele momento? Seu Tadeu, o que o senhor quer dizer com isso? Não, você tem que seguir a tua profissão. Se formou técnico em contabilidade, você tem que ir para essa área. Então ele me disse, eu arrumei um emprego para ti, lá na Complan, trabalhar lá com o Jorge Dresch. Olha só. E para lá eu fui, trabalhei mais 3 anos. Só que ele me disse, tem uma condição. Tu vai para lá, tu aprende, mas tu volta a fazer a contabilidade da Linger. Volta para mim. E assim foi. Mesmo pela Complan, 1 ano e meio depois eu retornei para a Linger, trabalhei lá com a Cislay, com a Kerly, com o Djalminha, pessoas a quem eu devo muita gratidão também. Depois disso, consegui fazer a faculdade de Ciências Contábeis, minha primeira formação em Ciências Contábeis. Me formei em 2004, terminei. Fui para Perdigão, saí da Complan, fui para Perdigão. Era um desafio até então, porque fui trabalhar como estagiário, né? Saí de CLT, fui trabalhar como estagiário, até naquele momento para ganhar menos, visando uma oportunidade dentro de uma empresa do porte da Perdigão na época, né? Primeiro no financeiro, posteriormente fui ser coordenador regional de transporte e lá eu fiquei até 2008. Aí surge um novo desafio na minha vida. Comecei a trabalhar como professor, fui trabalhar na Uniaselv inicialmente, posteriormente na UNESC, professor de ensino superior, e eu recebi convite de outra pessoa a quem eu devo muita gratidão, infelizmente também falecido, Dr. Sidenir Tavares Dias, de Capinzal. Ele precisava de um perito contábil. Quando me chamou lá, disse, olha, eu sei que você é formado em contabilidade e tal, eu preciso de alguém para fazer os meus cálculos nos processos que eu possuo. Ele tinha, na época, entre ações trabalhistas, previdenciárias e bancárias, tinha mais de 3.000 processos, e ele necessitava de alguém, de um contador, para fazer os cálculos. Pois bem, 2008, por volta de 2009,
surge uma nova oportunidade. Então, quando eu começo com a perícia, Márcio, eu já estou ingressando no ramo do direito, porque a perícia contábil ela é um braço da justiça. É onde o juiz, por exemplo, ele nomeia um perito, da confiança dele, para fazer os cálculos, a grosso modo seria isso, e apontar para ele qual seria o valor final da ação. Para você fazer um cálculo, você precisa ler a inicial do processo, você precisa ler a contestação, que é as alegações do réu no processo, você tem que ler as decisões judiciais, você tem que, além de saber fazer o cálculo, você tem que entender o que o juiz quer que você calcule. E ali você começa a entender, você começa a entrar no mundo jurídico, e foi onde eu comecei a me apaixonar pela área do direito. Eu atuo hoje principalmente no direito previdenciário, e eu aprendi muito do direito previdenciário através dos cálculos que eu fiz, tanto a pedido dos advogados que me contrataram, e me contratam até hoje alguns, assim como nomeado pelos juízes, inicialmente na área trabalhista, depois na Justiça Federal, na Justiça Estadual, fazendo cursos, e em 2016 eu comecei o curso de Direito. Me formei em 2022, mas eu trabalho na área previdenciária, na área trabalhista e também na área bancária há quase 20 anos. Então, desde 2008, quando eu comecei na perícia, é que eu comecei a aprender como trabalhar nesses segmentos, nesses setores. E a questão hoje, sim, para o pessoal entender, eu acho que a maior procura que deve ter no teu escritório hoje é a respeito de previdência social, né? O que é, basicamente, a previdência social? O carro-chefe do escritório hoje, sim, é a área previdenciária. Eu costumo falar para os meus clientes que a previdência ela é um seguro. Ela funciona igual um seguro de um carro, um seguro de uma casa, só que é um seguro do nosso futuro e da nossa saúde, digamos assim. Porque inicialmente, você tem que contratar esse seguro, e você contrata ele fazendo as contribuições para o INSS, para que no momento em que você necessitar, você tenha a cobertura. Quais as formas de contratação? Quais as formas de contribuição para a Seguridade Social? A mais conhecida, a mais clássica, é o registro em carteira de trabalho, onde o patrão desconta de ti o INSS e repassa para a Receita Federal, que vai irrigar os cofres da Seguridade Social. As outras formas de contribuição, o contribuinte individual, por exemplo, que paga o famoso carnezinho, o MEI, você, a partir do momento que você constitui uma empresa MEI, você automaticamente passa a ser segurado. E o outro que é bem comum é o agricultor, O agricultor é o segurado especial, que ele paga a sua contribuição a partir da emissão de notas fiscais de produtor rural. E hoje, assim, existem vários caminhos no meio desses benefícios que a pessoa está pagando durante todo o tempo, que são auxílios por algum incidente ou afastamento, né? E um deles é o auxílio por incapacidade temporária. Tem direito a esse auxílio só quem é contribuinte do INSS, é isso? Exatamente. Faz parte do seguro, no caso. O auxílio, popularmente conhecido como auxílio doença, ele dá direito à pessoa que, por alguma razão, ela temporariamente não possa trabalhar. A pessoa se machucou, trabalhando ou não, ele vai passar por uma perícia médica e o perito do INSS identificou. Pois bem, esse segurado ele está incapacitado temporariamente para o trabalho por 3 meses. E ele vai receber, por esses 3 meses, um auxílio, um auxílio doença, equivalente a 91% da média salarial do trabalhador.
Terminado esse período, estando a pessoa recuperada, ela volta para o mercado de trabalho ou, acaso ainda permaneça incapacitado, realizará nova perícia e poderá ser afastado novamente. Eu falo sobre perícia, mas há a possibilidade também do afastamento apenas com atestado médico. Na data atual, acaso o INSS não possua uma vaga para realizar uma perícia, a pessoa, o segurado, poderá ser afastado por até 2 meses sem necessidade de perícia, porém sem possibilidade de prorrogação. Ao final dos 2 meses, ele terá que novamente fazer o pedido, aí sim, talvez passando por uma perícia ou novamente sendo afastado através do atestado médico. A questão mais importante, Márcio, é que você não pode começar a pagar o seguro depois que o acidente acontece, depois que você fica doente. Tem uma carênciazinha, Tem né? a carência de 12 meses, né? Você precisa, o contribuinte individual, 12 carnezinhos, né? 12 mensalidades. O empregado também, a menos que seja um acidente de trabalho, aí não tem essa carência. E isso tem algum limite de uso por ano, conforme for acontecendo, 2 incidentes no ano, 3 no ano? Enquanto você estiver incapacitado e conseguir comprovar que você está incapacitado, você vai receber esse benefício. Não tem um limite assim de, por exemplo, machuquei hoje, machuquei amanhã, não tem. Não. Só a carência dos 12 meses. Exatamente. E hoje o valor do benefício que a pessoa recebe é calculado com base no quê? A média do trabalhador. Então, vamos imaginar a seguinte situação. A pessoa começou a trabalhar em julho de 94. Dali até o mês anterior, a incapacidade, esses meses são atualizados pelo INPC, é feita uma média e é aplicado em cima dessa média 91%. Por que 91%? Por que não 100%? 9% representa a contribuição obrigatória que você faz. O INSS ele já retira esses 9%, porque o tempo que você ficou afastado recebendo auxílio-doença, ele vai contar como tempo de contribuição, por exemplo, para a aposentadoria por tempo de contribuição, desde que você volte a contribuir depois. Eu estava achando estranho, né? O cara vai descontar de uma contribuição que você já pagou, né? E outras coisas decorrente de outras doenças, incapacidade total permanente, como que a pessoa consegue agir pelo mesmo processo da incapacidade temporária, é isso? Seria a aposentadoria por invalidez, né? Mais conhecida como aposentadoria por invalidez. Pois bem, constatado por perito, seja do INSS, seja judicial, acaso o INSS tenha negado que o segurado esteja incapacitado de forma permanente, que ele não consiga no curto prazo se recuperar e voltar ao mercado do trabalho, ele é aposentado. Nesse caso, existem 2 possibilidades, ambas trazidas pela reforma da Previdência de 2019. Se o motivo da aposentadoria é um acidente de trabalho, o segurado vai se aposentar com 100% da média. Acaso o motivo da incapacidade não tenha relação com o trabalho, ele receberá 60% da média salarial, mais 2% do tempo de contribuição que ele tiver. Isso gerou um debate imenso, porque qual que é a diferença da pessoa estar incapacitada de forma permanente em razão do acidente de trabalho, né, em razão do trabalho que desenvolve, para aquela que não tem relação nenhuma. A pessoa que está aposentado, por exemplo, por um câncer, né? Daquele que está aposentado em razão de um acidente de trabalho. Igualmente estará incapacitado, não poderá voltar ao mercado de trabalho, porque tanto aquele que recebe o auxílio-doença quanto aquele que recebe a aposentadoria por invalidez, ambos não podem desempenhar nenhuma atividade, eles não podem. Né? Exatamente. Se o INSS identificar, pode pedir a devolução do valor total que recebeu. É diferente, por exemplo, do auxílio-acidente.
O auxílio acidente, que a gente vai explicar depois, a pessoa recebe um valor menor, mas ela pode continuar trabalhando normalmente. Inclusive, esse assunto, né, a constitucionalidade da aposentadoria por incapacidade permanente para aqueles que não sofreram um acidente de trabalho, ela foi discutida no STF recentemente e foi declarada constitucional, até porque a lei que criou a reforma da Previdência, ela é uma emenda à Constituição. Então foi reconhecida a sua constitucionalidade, apesar de ela acabar do jeito que ela foi implementada, do jeito que há os pagamentos, ela ataca princípios, por exemplo, da dignidade da pessoa humana, né, que é um princípio constitucional dos mais importantes. Porque se a pessoa se aposentar e não tiver meios de subsistência, não haverá uma equivalência dentro das aposentadorias. Então, olhando do ponto de vista jurídico, é injusto. Porém, foi decretada a sua constitucionalidade e, a menos que haja uma nova emenda à Constituição, continuará sendo dessa forma. Isso hoje a gente vê muitas pessoas também que trabalham autônomos, principalmente em prestação de serviço, construção civil, que trabalha frio, onde o risco de um acidente é maior e, caso aconteça, não tem amparo nenhum, porque não está contribuindo com nada, né? Exatamente. Existem muitos casos desses, Márcio, onde a pessoa opta por, digamos assim, esse valor que eu pagaria de contribuição eu vou utilizar no meu sustento, vou utilizar em outras questões. A gente trabalha sempre sob risco, a gente vive sob risco, né? É um acidente. O risco. Exato. É um acidente de trânsito, é uma doença inesperada e você não sabe quando vai acontecer. Então a recomendação que a gente sempre dá é contribua. Abre um MEI, constitua um MEI, paga 5%, né, do salário mínimo, hoje dá em torno de 80 e poucos reais, pague 11%, o 11% ele tem ele não te dá direito à amplitude dos benefícios, mas te dá direito ao auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, a uma pensão por morte. A contribuição de 20%, ela é mais ampla, ela dá direito ao segurado à aposentadoria por tempo de contribuição. Por isso a gente sempre recomenda, eu quero começar a contribuir. Quanto que eu pago? Depende da tua situação, depende da tua idade. A gente sempre recomenda, procure um advogado da sua confiança, alguém que domine a área previdenciária e faça um planejamento previdenciário. Se programe. Mas eu não vou conseguir me aposentar, não vai existir previdência lá adiante. Não sabemos disso, não temos essa certeza. E não podemos pensar apenas na velhice, temos que pensar no dia de amanhã, né? Então a recomendação é: contribua. Busque informações, procure um advogado e contrate esse seguro para ti. Ele vai talvez representar o seu único ganho, ou o ganho da sua família, o sustento de sua família no momento de maior dificuldade. E hoje a questão assim de aposentadoria, como é que a pessoa consegue se aposentar hoje? Quais os itens somados? Tempo de trabalho, de contribuição, idade, hoje, qual é a conta certa para a pessoa saber quando se aposenta ou não? Boa pergunta, Márcio. Antes da reforma da Previdência, diga-se de passagem, que foi é uma questão bastante delicada, né? Toda hora muda, ninguém consegue entender nada disso. E a reforma da Previdência, ela ainda está se assentando juridicamente, da jurisprudência hoje. Há muitas questões que você não pode garantir que sejam assim ou sejam assado, tá? Isso depende muito do que vai acontecer nos próximos anos. Pois bem, antes da reforma da Previdência, a gente sabia de cor. A pessoa chegava no escritório, você contava o tempo dela. Homem, 35 anos de contribuição, está aposentado. Mulher, 30 anos de contribuição,
está aposentado por tempo de contribuição. Idade, mulher antes da reforma, 60 anos de contribuição, 15. 60 anos de idade, 15 anos de contribuição. Homem, 65 anos de idade, 15 de contribuição. A aposentadoria por idade, para quem começou a contribuir antes da reforma da Previdência, continua a mesma. 60 anos a mulher passou a ser 62 anos agora, 15 de contribuição. O homem, 65, 15 de contribuição. A grande mudança vem em relação às antigas aposentadorias por tempo de contribuição. A pessoa chega no escritório e pergunta: com quantos anos eu me aposento por tempo de contribuição? A resposta é: depende. As pegadinhas no meio do Os pedágios, tá? O que são os pedágios? É um tempo a mais que você tenha que contribuir após alcançar os 35 anos, e esse tempo vai depender de quanto tempo tu tinha de contribuição na entrada em vigor da reforma. Vamos lá, vou dar um exemplo. A regra do pedágio 50%. Pois bem, vamos pegar o exemplo de uma mulher. Se na entrada em vigor da reforma ela tivesse 28 anos de tempo de contribuição, significa que faltavam 2 anos. Faltando 2 anos, ela se enquadra nessa regra de transição. Quanto tempo é o pedágio que ela tem que pagar? 50% a mais do que faltava em 13 de 11 de 2019. Se faltavam 2 anos, 50% a mais, ela vai ter que ter mais 3 anos. Ela vai se aposentar com 31 anos de contribuição. Homem é a mesma coisa, só que o homem conta a partir faltando 35. Então, se ele tinha 33 anos na data da emenda constitucional, ele vai precisar de 38 anos. Essa é a mais simples, só que ela paga um valor um pouco menor, tá? A regra de pedágio de 100%. Essa não importa quanto tempo faltava naquela data. Porém, ele terá que fazer o dobro do tempo. Vamos lá, um exemplo. Homem, ele tinha 30 anos de contribuição. Quanto faltava para 35? 5 anos. Quanto tempo ele vai ter que ter para alcançar o tempo mínimo para esta regra? 10 anos. Então, ele vai ter que ter 40 anos de contribuição e mais uma idade mínima que foi mudando a cada ano. Aí existe ainda a aposentadoria por pontos, que é a soma da idade mais o tempo de contribuição, e a aposentadoria por idade mínima progressiva, que é mais ou menos parecido com a de pontos. Vai depender, vai ter uma idade mínima e um tempo mínimo de contribuição. Mas essa por ponto, qual que é a somatória do tempo de contribuição mais a idade da pessoa? Exatamente. Mas isso conforme não tem aquela regra do direito adquirido antes dessa reforma? Muito bem. Boa pergunta, Márcio. Se antes de 13 de 11 de 2019 você já tinha 35 anos de contribuição e você não se aposentou naquela data, você pode requerer ela hoje, com base na lei antiga. Isso acontece muito, que o pessoal tem, por exemplo, o pessoal que veio da agricultura, assim como eu. O tempo trabalhado na agricultura, ele pode ser somado ao tempo da cidade, o tempo de contribuição com carteira assinada, por exemplo, para fechar os 35 anos de contribuição. O pessoal chega no escritório e diz: olha, eu tenho 30 anos de carteira assinada. Só que você te pergunta, tu tem tempo de agricultura? Tenho. Saí da agricultura e já tinha 20 e poucos anos. E aí tu vai somar o tempo de agricultura com o tempo de carteira de trabalho, tu vê que lá em 2018 ele já tinha 35 anos de contribuição. Ele poderia ter se aposentado em 2018, mas não o fez. Ele pode fazer isso hoje. Obviamente, só vai receber o benefício a partir de hoje. Não tem como receber desde 2018, porque o INSS só paga benefícios a partir do momento em que ele é provocado. Eu esse ano, um exemplo, esse ano eu completo 35 anos de carteira assinada. Então, completo 50 anos esse ano
Eu tenho mais um longo trecho para trabalhar ainda, né? Mas é tempinho, mano. É que hoje também muita gente não faz essa conta de aposentar e parar, né? Porque a vida da gente hoje sempre é muito corrida, a gente pode poder ter um rendimento maior, né? Ter uma renda um pouquinho melhor com o auxílio da aposentadoria, mas ainda continuar trabalhando enquanto tiver força. Quando eu faço os cálculos, as simulações lá no escritório, muitas vezes a gente apura um valor baixo, né? E aí você apresenta a seguinte conta para o segurado. Olha, para você alcançar 100%, te faltam ainda 10 anos. Mas você vai se aposentar hoje talvez com salário mínimo. Você aceitaria esse salário mínimo? Olha, sim. Só que você tem que ter ciência que esse valor vai ser definitivo. Você não tem como continuar trabalhando e somar esse tempo e fazer uma revisão. A tua aposentadoria vai ser um salário mínimo, a menos que você consiga descobrir algo e fazer uma revisão e aumentar. A recomendação que a gente dá, pois bem, tem 50 anos de idade, tu consegue se aposentar hoje, se aposenta com salário mínimo. Guarde esse dinheiro, invista. Eu brinco sempre com os meus clientes. O porão da tua casa está aberto, feche, alugue e dobre o valor da tua aposentadoria. Você vai ter um investimento e você vai ter uma renda passiva além do teu trabalho. Não dá para brincar com esse tipo de coisa, porque com a idade vem os problemas de saúde, né? O gasto tende a aumentar e não dá para ficar refém de um salário mínimo. Até porque nada hoje é fixo na nossa vida, né? Mercado, você gasta hoje, você vai com uma lista de compra no mercado hoje, tu não compra na outra semana o que tu comprou nessa com o mesmo valor, né? Então tem que ter essa programação para não doer lá na frente. A pandemia trouxe muita coisa, muita mudança na nossa vida, né? E ela trouxe uma elevação nos preços e esses preços não voltaram mais, né? A gente só viu eles aumentarem e não reduziram a partir disso. Então, o custo de vida no Brasil ficou bastante caro, o custo dos alimentos ficou bastante alto e nosso salário, nossa renda, ela não aumentou na mesma proporção que aumentou o custo de vida no Brasil. Hoje, um exemplo, o senhor que já tem criança pequena, né? Tá vindo o segundo filho. Para quem tem criança pequena hoje, você indicaria uma previdência privada? Pois bem. Dá pra gente mexer com a abelheira? Pá, tem que, né? Então, Márcio, a reforma da Previdência, eu já vou chegar você já vai entender o porquê que eu estou falando disso. A reforma da Previdência, ela teve amplo apoio de vários segmentos, de vários setores da sociedade brasileira. E eu te diria que muito desse apoio veio porque a imprensa, ela trouxe algumas informações que não eram verídicas, tá? Por exemplo, o famoso déficit da Previdência. Por que ele existe? Se é que ele existe. A Associação dos Auditores fez um levantamento do que foi arrecadado pela Previdência desde 1988 e apresentou um superávit muito grande. Aí, os números que são apresentados pelo governo, os números que foram apresentados pela imprensa, apresentavam o contrário. Por quê? Primeiro, se disse que não se esclareceu à população que o que vai para a Previdência, o que vai para a Seguridade, não é apenas o valor da nossa contribuição com o carnê e nem apenas o valor que é descontado lá da nossa folha de pagamento. As empresas pagam sobre o valor que nós recebemos, para você ter uma ideia, 20%. Então a arrecadação é muito maior do que aquilo que a gente imagina. Essa é a primeira questão. Segundo, daquilo que é arrecadado, os governos foram tirando uma fatia e utilizando em outros locais. Hoje chega a 30%. Então, se você tem lá na tua casa, teu orçamento, ele é suficiente para pagar as tuas contas do mês e sobrar um pouquinho, mas você resolve, ao longo dos anos, de tirar 30% disso e fazer uma destinação alheia, vai faltar dinheiro para pagar o teu orçamento. Acontece isso na maioria das famílias. E é isso que o governo faz. Onde que eu quero chegar?
Quem que patrocina a imprensa tradicional brasileira? Quais são os maiores patrocinadores? São bancos. A quem interessa deixar de investir na Seguridade Social e comprar uma previdência privada? São os bancos, né? Exatamente. Então, e a previdência privada é aquela questão, né? Você tem, você não sabe, e a gente está vendo quase todo dia no noticiário o caso do Banco Master, né? Você não sabe aonde que o banco onde você investiu, onde você adquiriu uma previdência privada, se ele vai comprar títulos podres do Besking ou se vai investir numa empresa com potencial de crescimento. E talvez nem o banco saiba que comprar ações das lojas americanas possa lhe trazer um prejuízo significativo. Então, a previdência privada, a longo prazo, ela pode ser arriscada, né? Você não pode simplesmente botar o dinheiro lá e esquecer. Porque talvez quando você vá ver quanto que tem, você tenha um prejuízo, ela esteja rendendo menos que a poupança. Então, tem que ficar atento. Você tem que investir, sim. Não é fácil, o custo de vida é alto. Tem que tentar, à medida do possível, fazer investimentos, mas você tem que estar muito atento. O problema, Márcio, é que nós não recebemos uma educação financeira nas nossas escolas. A maioria da população não consegue interpretar se a aplicação que ele fez está dando lucro ou está dando prejuízo. Então eu recomendaria, e vou fazer com os meus filhos, a partir do momento que eles tiverem a idade mínima para começar a contribuir para o INSS, vão contribuir. Mas a gente vai buscar ao longo desse trecho aí, dar uma boa educação acima de tudo e tentar fazer algum investimento com o que nos resta do orçamento do mês. Isso é bem interessante, tu falou, né? De ter essa educação financeira. Isso é muito importante, né? Desde a criança que ganha um trocadinho vendendo uma coisinha que a mãe produz, a família saber o que fazer com aquilo, né? Porque lá na frente o tempo vai cobrar. Vai cobrar dele se não tiver essa situação de... Eu vejo no meu ramo, no mercado, gurizada com 18 anos fazendo carteira e querendo financiar o carro, não tem CPF. Com 18, 19, 20 anos de idade, essa gurizada hoje não tem mais CPF, não tem score. Né? Então isso é uma coisa que assusta, né? Porque os futuros compradores do mercado já sai pro limpo já sem nome. Isso é uma coisa que, não só no ramo automotivo, isso é meio geral, né? No comércio de móveis, de imóveis e tudo mais. Então, um ponto a ser estudado é essa educação financeira mesmo, né, doutor? As escolas precisa haver uma mudança, né, no currículo escolar. Eu, como eu lhe disse, eu dei aula por 10 anos, né? Fui professor de ensino superior. E muitas vezes a gente pegava, eu trabalhei com ciências contábeis, né? E você via os alunos chegarem com deficiência de matemática lá na faculdade. Matemática, é ensino básico, né? Sim. Matemática financeira nem se fala. Noções de economia, na maioria das vezes, nula. Então, tem que ser revisto isso, tem que ser aprimorado. As escolas públicas precisam rever e melhorar essa questão. Outra situação também que o pessoal tem que ter muito cuidado é com relação à previdência, ainda mais aposentados por uma questão de empréstimo consignado, mensagens recebidas por Facebook, por rede social ou ligações. Duvide de tudo. Anule tudo. É um dilema dos novos tempos, né? Junto com o progresso, junto com a inovação, vem as coisas boas e vem as ruins. As ruins vem a galope, né? A gente tem vivido na área jurídica um problema bem sério com o golpe do falso advogado, por exemplo, Márcio, onde os golpistas eles estão simulando a voz do advogado, para você ter uma ideia. Eles têm criado situações aonde pessoas, os nossos clientes, né, eles têm sido induzidos ao erro, dada a magnitude, né, do golpista em conseguir fazer crer que, de fato, quem está falando com ele muitas vezes é um promotor, é o juiz, é o advogado.
os aposentados têm sofrido bastante com isso, né? Nós vimos recentemente aí o escândalo das associações. Desde 2019, os aposentados vinham sendo roubados e ninguém fez nada, porque isso não interessa, né? Ou quando o pobre está sofrendo, interessa a poucos, né? E há muitos casos, como tu disse, em que as pessoas recebem ligações, supostamente de bancos, oferecendo empréstimo, ou muitas vezes ligam e dizem assim: olha, a gente analisou aqui, eu sou do INSS, a gente analisou o teu benefício e vimos que tu tem direito a uma revisão. A gente precisa que você diga que aceita, né, e a gente vai depositar o valor da revisão na sua conta. O dinheiro cai na conta. Só também empréstimo. A pessoa não pediu. Ou às vezes o dinheiro não vai cair na conta dela, vai cair na conta de um terceiro porque o golpista conseguiu de alguma forma ludibriar o aposentado através de um WhatsApp com acesso remoto. Manda um link, olha, se você aceitar no link aí você vai receber o dinheiro da revisão. E na verdade ele está dando acesso irrestrito ao seu celular para ele fazer a contratação do empréstimo, né? Então a gente recomenda aos aposentados, de preferência, vá até a agência bancária quando lhe é oferecido o empréstimo. Vai ver se de fato é o banco que está oferecendo. Vá até o escritório da advocacia, converse com o seu advogado para ver se de fato é ele que está conversando contigo ou é um golpista. A inteligência artificial vai criar, inevitavelmente, situações em que o que vai aparecer no teu celular é o rosto do teu advogado, porém é um golpista, né? Vai estar longe da pessoa que você está vendo ali. Eu vejo que muitas vezes é importante agora você voltar à moda antiga, né? Vai lá no banco, fala frente a frente com o teu gerente, vai no escritório, fala com o advogado, porque hoje é muito canal, a internet veio para beneficiar muitas coisas, mas ela deixa aberto muitos pontos pessoais da gente, né? Hoje se digita o teu nome num site desses de inteligência artificial, ele conta a tua história. Eu fiz um teste em casa de morrer danizado. Não, tu sabe mais de mim do que eu? Né? Então, para descobrir o teu CPF é fácil, tá? Descobrir qualquer documento é fácil. Entrou em contato e vai confirmar as coisas que ele tem dúvida. Você vai preencher as lacunas que faltam para ele, um abraço, ele faz o que quer que todo mundo... Aquela compra online que tu fez, que pediu o nome do teu vizinho, que pediu talvez o nome do familiar, do teu endereço, principalmente em sites suspeitos, não é por acaso. Ali estão sendo captadas informações. Abastecendo os banheiros de dado clandestino, hein? Exatamente. Os benefícios e malefícios da tecnologia, né? E sempre quem teca mais é o pessoal de uma idade mais avançada, né? Geralmente sim, mas a gente tem visto pessoas de todas as idades, né, que acabam sendo engrupidos por esses golpes, porque eles são muito bem feitos. São pessoas que têm tempo, né? A gente que trabalha, que se dedica, que corre atrás, você não tem tempo de ficar pensando em prejudicar o teu semelhante. Sim. Doutor, então muito obrigado pela sua participação, tiramos bastante dúvidas e você que ainda ficou com as suas dúvidas, procure um advogado, ser de sua confiança, para você que possa esclarecer e saber como a Previdência está andando, como você vai se aposentar, os benefícios para você que tem algum atropelo durante seu trabalho. Obrigado pelas dúvidas sanadas e conte com a gente sempre que precisar. Muito obrigado, Márcio, pela oportunidade, pela possibilidade de esclarecer dúvidas em relação a essa área tão vital. E a recomendação é: Erval, Joaçaba, Luzerna possui excelentes advogados previdenciaristas. Procure um da sua confiança, esclareça suas dúvidas e tenha um futuro seguro, um futuro com qualidade. Muito obrigado. Mais tranquilo, né, doutor? Gente, obrigado a todos por mais essa participação aqui no nosso podcast, tirando dúvidas hoje sobre o INSS, sobre Previdência, com o doutor Emerson Ricardo. Então agradeço aos nossos apoiadores, Trust Barbearias Malteria, Luiana Cosméticos e Perfumaria, Palágio Pozobon Representações, Cláudia Pozobon Massoterapeuta e Irmãos Cancelli, 50 anos, sempre presente nos melhores eventos. Curtiu? Deixe seu like, se inscreva no canal, aciona o sininho aqui para receber todas as informações, as notificações do nosso canal e comente e deixe seu comentário, a gente fica muito feliz pela sua participação. Valeu, gente, até a próxima quarta-feira, um abraço!